Soluções pode? Pode sim. Vem com a gente. Hoje a gente vai abordar um tema dos mais importantes dentro das discussões regulatórias do nosso Brasil. E para isso nós tivemos o privilégio de convidar dois especialistas que eles vão se apresentar, logicamente, mas eu queria fazer rapidamente aqui uma apresentação mais detalhada sobre a Débora, né, e sobre o Fernando. Ambos são especialistas na área de combate e prevenção de incêndios. E essa troca de ideias vai trazer assuntos extremamente importantes para que a gente perceba o quanto que os sistemas evolutivos estão acontecendo com uma velocidade maior do que até então era na década passada e o quanto isso é importante para que vocês que estão nos assistindo possam entender a importância de vocês contratarem especialistas cada vez mais capacitados para lidar desse assunto, né? Cada vez mais a gente tem grandes incidentes acontecendo, e eu chamo de incidentes porque eles podem ser evitados, eles podem ser mitigados. Com o quê? Com os sistemas adequados, com a aprovação feita de forma correta. Débora, bem-vinda. Fernando, bem-vindo. É uma honra estar com vocês para a gente trocar essa ideia sobre um tema que tem essa relevância, sistemas de combate e prevenção de incêndio, e é sempre muito bom poder conversar com pessoas e profissionais que têm a capacidade e experiência que vocês possuem. Bem-vindos. Obrigada. Eu acho que para a gente iniciar essa troca, eu queria conhecer um pouco mais da Débora, né? E também do Fernando. Você quer se apresentar para o nosso público, Débora? Eu sei que muitos que estão nos assistindo já te conhecem de longa data, pela vossa, né, jornada de tempo já no segmento e trazendo tanta troca significativa em outros canais com quais você já comunga de experiência. Boa tarde, Regis. Boa tarde, Fernando. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite de a gente estar participando aqui junto com vocês desse pod e principalmente por abordar aí essa parte de prevenção e combate a incêndio, que é realmente uma área que está crescendo muito no país e está começando a tomar uma certa relevância, né, uma certa importância, graças aí ao empenho, principalmente dos corpos de bombeiro e dos profissionais da área. Falando um pouquinho, então, vou me apresentar. Meu nome é Débora Jona, eu trabalho nessa área de prevenção e combate a incêndio há 34 anos e eu estou atuando na área de consultoria e projetos de prevenção. Além disso, eu sou também operadora e instrutora da NFPA no Brasil e faço também parte do CB24 e também da Associação Brasileira de Proteção Passiva, da ABPP. Esse é um dos trabalhos que eu faço, né? Além de ser fundadora da Rede de Especialista, que é um instituto que normalmente a gente faz ali a difusão da prevenção e combate a incêndio de uma forma gratuita, né? Então a gente tem um trabalho, um projeto que a gente acaba fazendo toda a parte de treinamentos gratuitos, principalmente para a parte dos corpos de bombeiro do Brasil. Que legal, né? É bom entender a importância desse trabalho, que para a gente é sempre motivador quando a gente percebe um voluntariado, né? A gente sabe dos desafios que os corpos de bombeiros têm em ter capacitação profissional adequada às normativas que acabam sendo diretrizes que chegam até nós, de outros ambientes que já têm essas diretrizes mais desenvolvidas que as nossas, e que a gente possa contribuir, né? Trazendo uma troca de experiência, trazendo um bate-papo e respeitando as diferenças que existem no nosso país, que é pluricultural, né? Eu acho que tem muito dos sistemas que se adequam a qualquer espaço, mas a gente tem que perceber que no país a gente tem mudança climática acontecendo com muita velocidade, a gente tem sistemas áridos, né? Você vai para a questão de combate e prevenção de incêndio no centro-oeste, talvez eles tenham outros desafios do que no Sudeste, do que na área litorânea. Então, eu acho que a Débora vem contribuindo demais, né? E eu vejo a vibração que ela traz quando ela fala em formação, né, continuada, que é um dos nossos também motivadores, né? Estar sempre contribuindo com canais de comunicação e levando para vocês que estão nos assistindo essa troca, né, de experiência e a gente poder cada vez mais ser formador também em contribuir de forma voluntária também para os temas com quais a gente se relaciona no dia a dia. Mais uma vez, bem-vinda, Débora. Muito obrigada. Fernando, eu já te conheço bastante, mas é sempre muito legal também o nosso público ter ideia da sua jornada, né? E como você vem, né, se desenvolvendo cada vez mais na disciplina de combate e prevenção de incêndio em particular. Verdade. Boa tarde, obrigado, Rez, obrigado, Débora. Conheci pessoalmente, sempre através de vídeos e vejo em feiras, acaba não trocando ideia, né?
mas a gente acaba tendo como referência sim, e a gente acaba tendo que evoluir com parceiros. Então, é uma parceira, então a gente acaba tendo como referência. Eu trabalho na área desde 98, nessa área de proteção contra incêndio, desde a época do projeto de bolinha, né, que a gente falava, né? Fazer bolinha. Projeto de bolinha, então, desde a época do vegetal. E aí vem toda a evolução de todos os decretos. Fiquei muito forte em relação a esse tema lá em 2005, 2006. É, participo com as soluções há um bom tempo já também, e aí acabei abrindo um pouco o leque em relação a trazer informação para times corporativos, para times industriais, tentando traduzir um pouco o que significa sistema de proteção contra incêndio, porque a cultura era muito pouca em relação a isso, ficava muito nichado em alguns profissionais. Então agora, com a Débora trazendo toda essa experiência dela e nós aqui também trazendo um pouco mais de vibração para o tema, do meu lado, eu consigo traduzir isso para outros profissionais da área e ajudando a fazer uma formação de especialistas nesse tema. E hoje, graças a Deus, né, a gente está trazendo muito esse tema à tona novamente. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do novo decreto. A Débora também participa bastante disso, então a ideia é tentar traduzir facilitar um pouco a linguagem técnica que vive do mercado do sistema de proteção contra incêndio. E aí estamos aí, vamos participar de um bate-papo. A ideia que eu também tenho como sensibilidade nesse segmento de combate e prevenção de incêndio é que teve um momento que foi muito importante para a gente, que logicamente que a gente não queria ter vivido isso, mas infelizmente vivemos, que foi o incêndio da Boate Kiss em 2012, né? Eu acho que ali teve uma divisão de águas, né? Onde todo mundo começou a olhar. Quando eu falo todo mundo, é tanto o poder público quanto os profissionais do segmento, quanto os nossos clientes, né, em geral, redes do varejo, indústrias, bares e restaurantes, hospitais, ou seja, CDDs, escolas, o quanto que isso pode ser traumático, né? Como que isso pode causar um gravíssimo problema para aquele ambiente que recebe pessoas, né? E como que isso deveria ser tratado a partir daí. E a minha visão, pelo menos do que a gente vivenciou nas Soluções está com 26 anos no mercado e a gente passou por alguns ciclos. E esse ciclo de 2012 trouxe clareza para a gente do quanto que isso iria mudar, né? E acho que a Débora vivenciou isso intensamente nos corpos de bombeiros, né? Então eu acho que para iniciar eu queria entender um pouco se vocês também percebem que aquilo foi uma mudança de chave e daí em diante a gente percebeu como que isso veio se desenvolvendo, né? Você quer citar um pouquinho dessa mudança, Débora? Você sentiu isso também? Sim, no início a gente sentiu um pouco de mudança, né? Principalmente na parte de responsabilidade, tanto do usuário quanto também dos responsáveis técnicos, embora os responsáveis técnicos não foram tão foco nesse caso, né? Acabou sendo mais ali o foco entre autoridades competentes e entre também a parte ali dos usuários em si, né? Organizador do evento e tudo mais. Ao meu modo de ver, eu acho que todo mundo deveria ter se envolvido. Eu sou responsável técnica e todo mundo sabe muito bem. Eu acho que as pessoas têm que ter noção do que fazem. E a nossa atribuição, a nossa responsabilidade profissional é alertar os riscos e ter o conhecimento do que pode e que não pode. Então, a primeira coisa, eu acho que esse é um ponto que para mim foi um pouquinho, eu não acompanhei judicialmente, mas pelo que veio reportado, toda ali a mídia, os acessos que eu tive, foi justamente dentro desse critério, foi 2 focos. O que veio de benefício? Foi feita uma lei federal, onde essa lei federal, ela deu direito do quê? Qualquer tipo de legislação, ou qualquer tipo de avanço de tecnologia, onde as nossas normas brasileiras estejam obsoletas, automaticamente a lei federal autoriza vir qualquer tipo de avanços estrangeiros na parte de prevenção e combate a incêndio. Resumindo, o que significa isso? Se nós temos uma tecnologia, por exemplo, agora que o lítio é aquele negócio do mundo, né? O tema do mundo. Então, se surge um detector de gás de lítio, ele pode se sobrepor a uma legislação aqui que seja internamente de uma normativa brasileira, uma NBR,
Claro, desde que o Corpo de Bombeiro incremente isso dentro da legislação dele, porque a lei é dele, tá? Perfeito. Então, antigamente a gente tinha uma certa burocracia em relação a isso. Então, essa lei deu muita autonomia, inclusive para os corpos de bombeiro e para as pessoas que trabalham na área de prevenção, poder buscar recursos tecnológicos fora do país. E tirar também um pouco da zona de conforto os nossos fabricantes brasileiros, porque ali o mercado era livre, só deles, então acabou que criando ali uma linha de até de concorrência, onde tirou os brasileiros de uma zona de conforto. Então, esta parte eu achei que sim. Eu só acho que falta um pouco mais de vigor, não é nem na prevenção, na lei brasileira Perfeito. de punição. Talvez eu acho que ficou pendente da nossa justiça ser um pouquinho mais rígida. Perfeito. Acho que também o Fernando, acho que também se vivenciou isso, né? Dentro do que você teve de movimentação, quando você estava atuando muito com as escolas, principalmente, né? As universidades, os ambientes que têm um grupo populacional de grande porte, Isso. né? Então, eu me recordo, principalmente quando a gente estava atuando com um grande grupo logístico no Brasil, que o grande desafio era com o convencimento que o atendimento à legislação era não uma questão de se fazer cumprir, era a necessidade de se fazer cumprir. E os investimentos eram altíssimos, porque até então, eu estou falando especificamente do C2J4, né, que você tinha né, grandes estruturas que ninguém queria colocar os bicos de esplincas necessários. Até entender 3,70 m é o Z2, acima disso é o J4, foi terrível. Né? Então, Mas imagina. graças a Deus a gente conseguiu implantar isso dentro de uma rede que, nossa, eles descobriram o erro. A gente conseguiu reverter Mas é essa situação. difícil, viu? Né? Porque É você tem difícil, o e até cliente hoje que ainda tem- é difícil algumas pessoas conscientizarem disso. Principalmente eu acho que por falta de conhecimento na Exato. época ou no momento zero, que é o do master plan, do desenvolvimento mesmo do projeto, né? Se o projeto nasce certo, depois a emenda fica mais econômica, Você né? falou um ponto que é bem interessante. Eu acho que não é nem a querer fazer isso por interesse ou por algum viés ali pessoal. Eu acho que é a falta de conhecimento. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto certo. As pessoas, depois que elas começam a ter o conhecimento e entender o porquê das coisas, eles acabam absorvendo. Antes, era tudo muito. Na nossa época de fazendo. atuação, era muito assim. Isso é assim, ponto. Ninguém sabia o Era porquê. mandatório, E né? aquilo era uma regra. Não, é assim que faz e ponto. Quando a gente começa a entender o porquê das coisas, fala, peraí, não é bem assim. E aí onde entra ali os argumentos, os questionamentos e a compreensão. Fica mais claro que Fica mais não é uma claro. economia, é uma necessidade. É uma Você tem que necessidade. colocar isso no budget do projeto, Exato. para que aquele projeto fique de pé de forma correta, adequada, Exatamente. atendendo normas de governança, compliance. E aí o preço deixou de ser a diferença, né? O valor é que Exatamente. passa a ser, dentro do quesito de investimento, É um a investimento. questão correta, né? É. Ou seja, eu vou investir tanto, não é mais uma discussão de preço. Exatamente. Perfeito. Nessa época que você está comentando, foi interessante porque é justamente um pouco do que a gente vem falando. Muita questões técnicas, o time corporativo não absorve, o vice-presidente não absorve, o diretor não absorve. Ele não entendeu ainda. Só que ele é o responsável no final do dia, ele que vai responder por aquilo judicialmente. Então, naquele momento que você está citando, eu acho que foi mais uma questão de realmente colocar os pontos corretos e o que é pró, o que é contra. E eles começaram a sentir um pouco mais de dor no bolso em função de interdições, por falta de documento do ABCB, porque aí o bombeiro realmente entendeu que, em função da altura, não era mais comércio, era depósito. E aí foi quando nós conseguimos lá, nessa rede, justamente fazer uma cultura interna. Então, eles absorveram, entenderam, fizeram um plano de ação, conseguimos atingir. E aí, passando já para outra parte que você colocou no início, que foi trabalhar numa grande empresa de universidades e faculdades. Tanto que quando eu comecei, o meu apelido foi de escadinha, porque ninguém sabia calcular a lotação, ninguém sabia fazer aquilo, os prédios eram todos antigos. E aí chegou uma hora que eles falaram, né, mas por que tudo isso? Por que tanta escada? Isso nunca foi pedido, né? Eu falei, então tá bom, então tenta Esse aí. nunca foi pedido, é o que eu mais ouço. Eu Isso. nunca fiz assim. Aí falaram, não, mas é obrigatório? Eu falei, sim, é obrigatório. E aí quando chegou
no momento que eles viram que era uma realidade, eles falaram, Fernando, então faça. Já Faça esse entenderam, cumprir, né? faça. Então, eles sabiam que o retorno de investimento nesse momento era muito melhor e a segurança também. Aí eles entenderam que, na visão da autoridade, eles não estavam cumprindo. Então, essa foi a grande virada de chave dentro da companhia. E graças a Deus, principalmente os arquitetos que não tinham esse pleno conhecimento, conseguiram absorver e a gente conseguiu chegar na meta que era necessário e virou uma cultura. E hoje, até hoje eu entendo que as pessoas me ligam falando, nossa, Fernando, o que você fez lá atrás foi muito rápido e muito legal. E hoje eu já sei que a cultura foi mantida e graças a Deus os projetos estão saindo muito Eu melhores. não me recordo bem se foi 2019, eu creio que foi 2019, mas não lembro se foi 2019 ou foi na versão de 2011. Eu acho que foi 2019, justamente por causa depois da Botkiss até, que teve uma alteração no decreto do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que normalmente eles acabam sendo pioneiro em relação a essas normativas, né? E eles acrescentaram um item que vai bem de encontro com o que o Fernando falou, onde a gente tem que ter o responsável técnico, ele é o responsável por o projeto, desenvolvimento e tudo mais, dimensionamento. Lá também escreve que compete ao proprietário fazer todas as manutenções e manter o uso e ocupação de acordo com o qual foi projetado. Ou seja, você não pode mudar uma carga de incêndio, você não pode absolutamente nada. E isenta, inclusive, o Corpo de Bombeiro de qualquer tipo de responsabilidade técnica, porque, inclusive, na vistoria, é isto que eu acho que o usuário ele tem que entender. O bombeiro ele vai numa vistoria, ele faz uma vistoria por amostragem. Ele não faz uma vistoria técnica e puxa para ele a responsabilidade técnica. Antigamente, as pessoas protocolavam uma vistoria e faziam o bombeiro trabalhar por ele. Hoje está enrijecendo de uma outra forma. Você vai protocolar, eu vou fazer por amostragem e se eu pegar alguma coisa, eu não te libero. Agora vai enrijecer mais ainda. Que vai ser o novo decreto, né? Que já está desde Exatamente. dezembro aí sendo promovido, né? Eu também entendo, Débora, que quando você cita da falta de conhecimento, gera um desafio para o operador, para o investidor entender as necessidades. Eu me deparo até hoje no dia a dia também, quando a gente fala do CLCB e do AVCB, quando a gente fala da necessidade dos atestados que fazem parte da composição geral para você fazer uma aprovação, da necessidade de você, da dúvida que gera, por exemplo, acima de 750 metros, acima de 1.500 metros, quer dizer, falta muito detalhe a público, né? Então, e o número de profissionais que não habilitados e que se julgam como consultores, né? E aí eles vendem uma promessa de um protocolo, né? E não vendem de fato uma consultoria que deixe esse contratante confortável no nível de investimento e de segurança que ele tem que atribuir ao seu negócio, né? Então eu gosto muito de trabalhar com profissionais que têm a capacidade técnica como pilar e invisto que esses profissionais fazem parte do trabalho de consultoria para que quem está contratando saiba a diferença de que é contratar um profissional que se intitula consultor, mas ele não está habilitado para defender os temas que ele está colocando na ponta, né? Exato. E aí o conhecimento faz toda a diferença quando você senta na mesa com as pessoas que precisam te ouvir para entender o nível de complexidade que é você enquadrar o seu negócio dentro das normativas para você ter o melhor sistema, né? O sistema adequado, né? Isso para a gente deve fazer toda a diferença no dia a dia, né? E um sistema que funciona, né? Também tem. Exatamente. Tem o que funciona. E outra, eu sempre tenho como uma regra que para você ter uma edificação segura, você não precisa gastar muito. Aí entra o segundo lado, onde o proprietário ou o investidor, ele não consegue enxergar no início. Ele vai procurar um profissional. Não que tenha uma diferença de custo muito grande entre um qualificado e hoje que está começando. Óbvio que quem está começando, às vezes, não tem uma estrutura empresarial, não tem tudo, então ele vai ter um custo menor. Só que esse custo menor dele, para ele, sai tão mais caro, porque ele não vê que, às vezes, na dúvida de fazer um projeto, o cara acaba superdimensionando. Então, o que ele vai gastar até mesmo dentro dos sistemas, desnecessariamente. Perfeito. É o que eu pego, às vezes, numa análise de um projeto. Quando chega para a gente dar uma análise, uma consultoria, que eu olho aqui e falo, gente, vocês estão gastando o triplo do que você precisa. E aí você vê onde a pessoa não está preparada para fazer um projeto e por erro, por medo, né? Não é nem erro, por medo, Superdimensiona as exato, de instalações, né? errar, eu fui pelo pior caso. É, E aí é onde o pior caso, às vezes, não é a melhor situação.
além de você gastar mais, às vezes não pode ser aquele sistema para aquele tipo de fogo, de incêndio, de reação. Então é difícil. Eu sempre dividi bastante essa questão, né, nas minhas abordagens com os nossos clientes, da importância de você dividir o que é consultoria e o que é sistema de instalação. Claro. Instalador, instalador, consultor, consultor, né? Eu acho que nós geramos economia no fundo e geramos mais segurança, Sem né? dúvida. Porque inclusive a rotina de manutenção, né? Porque ela se faz necessário na questão dos atestados, né? Até mesmo eu vejo que os clientes não sabem que os atestados vencem anualmente, né? Quer dizer, e por quê, E né? E como aí que isso tem deve uma ser, né? novidade na nova Isso, legislação. isso é muito legal. Queria conversar, entrar sobre a nova legislação. Eu acho que é um tema que é a cereja do bolo de hoje, né? A gente tem bastante detalhes que mudam muito o regramento, que a partir de agora passa a ser regra, né? A seguir em relação a essas mudanças, né? Eu queria explorar um pouco esse tema contigo e com o Fernando. Uma das principais regras, vamos falar a título geral, e que é uma coisa que o bombeiro já está vindo gradativamente e que vai intensificar, seria parte tanto da implementação de certificações, que desde 2019 ele já vem falando, ele pode cobrar a qualquer momento. Agora ele reforçou isso em várias partes da norma, inclusive dentro das instruções técnicas e do próprio decreto. Então, certificação, ele vai começar a exigir de forma graduativa, ou seja, eles vão entrar conforme, por exemplo, a parte de sprinkler. Hoje nós temos uma empresa brasileira, é a única da América Latina, então não teria nenhum problema de exigir, porque a gente não vai ter nenhum conflito de interesses ou questões políticas para vir em relação a intervir nessa solicitação. Então acredito eu, tá aí é Débora falando, eu acredito que eles vão subir a régua aos poucos, até para os empresários brasileiros se adequarem, embora isso já foi avisado desde 2019. Mas está tanto nas instruções técnicas quanto no próprio decreto, ou seja, isso é lei agora. E no decreto também ele faz referência a muitas. Ele fala o quê? Que todas as normas referenciadas vão fazer parte daquele decreto, da lei. Entre as normas que estão referenciadas, eles mencionaram agora, além da BNT, NBR, que são as nossas normas brasileiras, também está constando agora a NFPA. Ou seja, juntando isso com a norma que a gente tem federal, significa a BNT, a gente não tem mão de obra, porque é um trabalho voluntário que a gente faz também, poder estar ali atualizando essas normas. A gente não consegue atualizar de 3 em 3 anos, que nem uma norma americana ela faz. Impreterivelmente, cada 3 anos a NFPA ela atualiza a norma. Então, isso já é um avanço também absurdo para o Brasil, porque na falta de norma atualizada brasileira, a gente pode buscar agora lei, a gente pode usar uma norma americana. E melhor ainda, que aí vem outro trabalho, que é o que a gente está fazendo pela rede especialista, junto com a Ligabom, que é com todos os corpos de bombeiros do Brasil, comandado, sendo coordenado pelo Corpo de Bombeiro de São Paulo, é as traduções da norma para o português. Então, a primeira já está traduzida, inclusive agora em abril vai colocar vai estar totalmente concluída. Em maio a gente vai ter, inclusive, até o curso já dela em português, o curso oficial. Então, assim, já é um avanço, porque a gente vai poder ler a norma em português. Então, isso é o sensacional. Estou falando tudo isso porque é a segunda exigência que entrou ali, inspeção, teste, manutenção, de acordo com as normativas em referência. Nós não temos norma brasileira para inspeção, teste e manutenção, por exemplo, nos sistemas de água. Qual que a gente vai usar? Embasamento da NFPA 25. NFPA 25. Então, ela entra, inspeções, testes e manutenção, você tem que inspecionar, tem casos que é diário, tem casos que é semanalmente, teste de bomba semanalmente. Então, você tem vários critérios e vários períodos distintos, dependendo do que é que você tem que está verificando. Então, após 3 anos, após 5 anos ou após o período de validade do AVCB, a intenção do Corpo de Bombeiro é o quê? Passar responsabilidade para o RT. Ou seja, o responsável técnico vai responder por aquilo. A partir do momento que ele vai responder por aquilo, ele vai ser responsável em fazer todas essas inspeções. Creio eu, de novo Débora achando, e seria o ideal, acho que para todo mundo, o quê? O bombeiro fosse fazendo, às vezes, por burocracia, principalmente vocês que trabalham com licenciamento, vocês às vezes precisam do documento deles para liberar os outros órgãos. Então, fazer uma liberação mais rápida, intensificar
na parte fiscalização. de fiscalização. Exatamente. Mas aí é onde está o X da questão, que eu falei no início. Não adianta ter fiscalização se não tiver punição. Então, eu creio que esse é um avanço muito grande que o Corpo de Bombeiro está aos poucos elevando, Implementando. exatamente, elevando o nível e elevando a exigência e a fiscalização e enrijecendo ali em termos de regra de prevenção e combate a incêndio. E é isso que eles têm que fazer para que nós, responsáveis técnicos, assumíssemos essa responsabilidade e não ficar naquilo que era antigamente, vamos protocolar, o bombeiro faz o serviço por mim. Nós temos que fazer o serviço para eles irem lá e não fazerem nada. Então, essa cultura do Brasil tem que ser alterada. Essa é a minha opinião. E também, além do responsável técnico, o responsável pelo uso ou o proprietário ter ciência de que a responsabilidade é dele também. Porque no final do dia, o usuário ou população fixa ou flutuante é responsabilidade dele. Sem Então, se dúvida. acontecer algum risco lá dentro, a interdição vai diretamente para o negócio dele. Então, até essa cultura desses proprietários responsáveis pelo uso, eles têm que ter ciência que, apesar do nosso lado também ter responsabilidade, do lado de lá também tem essa responsabilidade. Claro que Então, aí, hoje, a ideia é sempre tentar traduzir o mais fácil possível para esses investidores, empreendedores, enfim, que eles também tenham essa noção. Porque se um dia tiver uma multa, se um dia tiver uma interdição, é no CNPJ dele. Exato. E aí que todo mundo começa a não entender o que está acontecendo. Na realidade, o que eu também estava percebendo é que existe um ciclo hoje punitivo já muito diferente do que tinha, onde o bombeiro ganha um poder também adicional, né, de chegar até a interditar a operação, né? Ele não interdita. Ele faz o quê, Débora? Como que é Então, esse ciclo? O ciclo é o seguinte, ele vai no local, Tá? o Corpo de Bombeiros, pelo menos no estado de São Paulo, tá? Cada estado Sim. ele tem uma atribuição, Perfeito. tá? Por exemplo, tem estados que dentro da norma, ele tem um poder de fazer a interdição. Perfeito. Eu vou falar por São Paulo. São Paulo não tem o poder de interdição. Ele tem o poder de fiscalização. Caso não seja respeitado, ele volta, ele atua, então ele pode ter atuação, multa ele pode dar, e na reincidência disso, ele avisa o Ministério Público, ele avisa a Prefeitura, avisa os órgãos que for competentes, Defesa Civil, o que for, aí sim esses fazem a interdição. Tá? Mas tem estados brasileiros que esses estados, sim, por exemplo, salvo engano, Goiás é um estado que ele tem poder de fechar o local. Perfeito. Então, o estado de Goiás, o bombeiro pode ir lá numa fiscalização. Não está de acordo, ele fecha o local. Perfeito. Tá? Aí vai de norma para norma. Perfeito. Aí só respondendo essa pergunta, é decreto de 69.118 de 2024, dezembro de 2024, e aí, corroborando com o que a Débora está colocando, na reincidência de não atendimento da notificação do auto de infração ele dobra a multa, né? Então, recebeu a notificação, não tratou corretamente, é multado, na reincidência dos 180 dias dobra a multa, e aí, enfim, aí ele tem que fazer, executar de qualquer jeito o sistema de proteção contra incêndio. Então, um exemplo, o fato de você não fixar o ABCB na porta, já configura infração grave. Aí, dentro do valor da multa, ele já parte de um valor mínimo de R$5.000, uma vez que já é configurado grave. Então, essas orientações que ninguém está começando a aplicar, que ninguém entendeu ainda. Então, só o fato de não ter o ABCB fixado na porta, dentro do decreto já configura infração grave. Então, se você for fazer o cálculo da multa, você já vai, e dependendo da área construída e do risco da carga de incêndio, já parte de 5.000, um ponto só. Então, é essa orientação que a gente está colocando para todos com quem a gente trabalha, justamente para chamar a atenção de que uma única ação pode já partir de uns R$5.000. Então, com o que a Débora está colocando, é justamente que essa cultura do só um é responsável, não é verdade mais. Não é mais verdade. Não é mais verdade. E pelo lado, né, que nem você pode me responder até melhor, mas além da multa, que eu acho que é o de menos aqui na questão, falando ali em questão de fiscalização, né? Sim. Eu acho que o pior de tudo isso é o que pode refletir nos demais órgãos. O que vai impactar eles não ter uma documentação, regularização de um corpo de bombeiro. Talvez isso é um impacto grande, né? Então, isso é tudo para
o usuário, para o responsável por aquele local. Ele não chega no final do processo dele, que seria a licença de funcionamento, que é o tão, né, objetivado para que ele tenha a emissão de nota fiscal, para que ele possa operar Ou regularmente, seja, não né? tem a operação do Sem local. operação, né? Sem É. operação. Que é um ciclo muito cobrado dos clientes nossos, né? E de todo o mercado, que você tem uma transformação. Uma coisa é você fazer uma concepção de projeto que nasce do zero e vai ser uma obra entrega do que X tempo, se no caso de uma indústria, eles têm um planejamento um pouco melhor em termos de instalações, estão até 2 anos, até 1 ano, quer dizer, tem tempo para fazer o licenciamento adequado, e a nossa recomendação é sempre não só fazermos o licenciamento, mas também acompanharmos a obra do que as diretrizes legais têm nos passado como uma observação de economia, de geração de prazo e geração de retrabalhos, né? Porque é muito comum a gente ter um projeto aprovativo e a hora que você vai ver a instalação, ela não segue o mesmo rito, né? Não E tenho aí, no dúvida, meio eu do- diria que isso é normal na engenharia. A gente tem quebrado um pouquinho esse paradigma, porque eu acho que a gente tem mostrado para esses nossos clientes a importância desse acompanhamento de rotina durante o ciclo de instalação, né? Para que chegue no tempo certo da vistoria do Corpo de Bombeiros Não tem e desvio. não tenha desvio. E se tiver algum tipo de observação que o Corpo de Bombeiros vai fazer, Só faz seja a defesa muito adequada para que você tenha noção total do que foi desenvolvido no começo, meio e fim. Né? Acho que Só que aí agora, como muda né, desde isso, né? 2018 até hoje, um ponto que acho que ficou bem claro para todos, que você ter obrigação de instalar um sistema, ele está deficiente, infração leve. Você ter o sistema, está inoperante, infração média. Você ter obrigação do sistema, não está instalado, infração grave. Então, só o fato de você ter, não quer dizer que você está certo. Então, você pode ter um auto de vistoria vigente, mas se o sistema é deficiente, você já está cometendo uma infração leve porque não está funcionando corretamente. Então, um exemplo, você fez um sistema de pressurização de escada, só que ele não chega nas pressões mínimas. E aí? Quem não teve balanceamento? Então, se realmente acontecer alguma coisa, você já está cometendo uma infração leve. Então, são coisas gradativas que não estão ainda no radar de muitas empresas, que a gente está tentando colocar na cultura dessas novas empresas, para que eles consigam entender que você ter o sistema ineficiente já é você cometendo infração. Aí- Isso para as renovações, inclusive, né? Porque você vai entrar no processo de renovação daqui para frente, falar. nos ciclos que já estão desenvolvidos, né? Numa instituição que nasce do zero, ele provavelmente vai ser fácil. obrigado a atender Até o já a primeiro é normativa fácil. no todo, né? Agora aquele campus já instalado, né? Que muitas das vezes é mais antigo, que nem sequer deu tempo ainda de fazer as adaptações mínimas de escadas, de sistemas de comunicação, né? Tudo mais. Nesse momento ele passa a ter uma visão um pouco mais importante sobre essa disciplina, né? Ele vai ter que se debruçar sobre adaptação, né? Exatamente. E uma coisa importantíssima, justamente isso que você estava falando, que era a renovação, é o quê? Fazer esses testes e inspeções, que entra de novo naquele ciclo que a gente estava comentando. Profissionais que não estão habilitados. Hoje em dia, a gente tem muito o quê? Despachantes de documento, que vai protocolo no sistema e pronto. Esse é um segundo ponto que o bombeiro também vai querer estar ali gradativamente ampliando a fiscalização. É tentar ter o cadastro, isso já está vigente dentro do Estado de São Paulo. Todo profissional que for atuar aqui dentro do Estado de São Paulo tem que fazer um cadastro de inscrição junto à corporação. A partir do momento que você faz um cadastro, eles vão ter mecanismos internos de fazer ali uma análise do perfil desse profissional. Se por um acaso, dentro de uma fiscalização, além de ter a multa para o proprietário, os RTs também vão ser responsabilizados. Essa é a intenção. A maneira que vai ser responsabilizado vai depender da gravidade Perfeito. do que ele foi feito, né? Por exemplo, deu uma RT de um sistema que foi calibrado uma pressurização de escada, que está funcionando um sistema de SPDA aterramento, e chega lá, não existe nem o aterramento, nem nada. Isso aí, eu acredito que vai chegar até em certos tipos de punição, até alguma suspensão temporária, podendo chegar até numa... Cassação. Exatamente, uma cassação, óbvio, junto com os órgãos competentes, que seria CREA e CAL. Então, aí sim, eu acho que a prevenção combate a incêndio vai começar
a ser levado a sério, tanto pelos responsáveis técnicos e automaticamente pelos responsáveis pelo uso, porque nós responsáveis técnicos, eu já não dou minha RT para qualquer coisa. Jamais, aí quem está dando e vendendo RT, eles vão ter essa noção também, porque senão vão sentir na dor. Os atestados que o digam, né? Quer dizer, Exatamente. ninguém Então, vistoria eu às acho que é vezes. a única maneira de a gente elevar o nível da prevenção no Perfeito. Brasil. Infelizmente, é com punição. E assim, por similaridade, a própria Prefeitura de São Paulo também, né? Se você tem um prédio, uma construção e fez alguma coisa errada, na punição, o responsável técnico carrega também a multa. Isso é interessantíssimo. Então, Eu recebi uma multa, eu vou até falar aqui. Eu achei sensacional, diferente do que muita gente iria ficar bravo. Eu recebi uma multa do CREA do Estado do Espírito Santo. Quando chegou lá, Débora, exercício legal da profissão em relação à parte dos sistemas de inspeção de extintores. Falei, gente, eu não fiz nada errado. Eu inspecionei. Veio, acho que, se eu não me engano, na época foi R$3.800 a multa. Nada como você trabalhar direito, né? Lógico. Fiz uma cartinha bonitinha, contestei, Manifestou, lógico. coloquei todos os meus diplomas, coloquei tudo. Eu falei, trata-se de uma inspeção. Juntei o relatório que eu faço bonitinho para a obra, mandei para o CREA, copiei o corpo de bombeiro. Aí eu recebi uma carta-resposta pedindo desculpa porque foi um erro, porque dentro do cadastro eles pensaram que eu tivesse feito manutenção. do equipamento. Manutenção, aí sim, é engenheiro tem mecânico. que ter em metro. Né? Exato. Eu falei, não, eu fiz inspeção. Eu achei bárbaro. Eu fiquei feliz, eu não fiquei brava porque chegou uma multa para mim. Ao contrário, eu parabenizei. Por isso que eu tô comentando aqui, parabéns ao Corpo de Bombeiro do Espírito Santo e parabéns ao CREA do Espírito Santo. Porque é isso que tem que ser feito. Começa a subir a régua, Começa que a você segurar a falar, régua, né? E aí exato. começa a dividir o que são profissionais que de fato estão capacitados para fazer esse tipo de trabalho e aqueles que estão buscando ainda. Não que eles não tenham espaço, eu acho que o mercado é para todos, eu acho que existe um ciclo natural para você de aprendizagem, né, e de formação profissional, para você poder oferecer processos e projetos contemplando, né, cada vez mais a especialização. Né? Nas soluções, a gente pensa sempre nos 5 pilares, né, que a gente costuma promover de disciplinas regulatórias. Né? Então, partindo do registrário, passando pelo urbanismo, passando por Código de Combate e Prevenção de Incêndio, sanitário e ambiental, se a gente consegue trazer esse olhar de planejamento para o investidor que está ou reformando, ou adquirindo, ou transformando uma unidade de negócios e que tenha como objetivo chegar na sua licença de funcionamento, se a gente não tomar muito cuidado para lidar com essas 5 disciplinas, é bem capaz que do meio do caminho existem tropeços. Né? Nesses 26 anos de mercado, a gente conseguiu até hoje atender adequadamente, de forma profissional, de forma ética e com compliance e governança, esse trabalho desses pilares. E quando a gente fala do pilar especificamente de combate e prevenção de incêndio, eu acho que é um dos pilares mais sérios, né? Sem desmerecer qualquer outro que faz a composição geral para que aquela operação funcione adequadamente, mas o combate e prevenção de incêndio é o que causa mais trauma, né? No caso de um sistema ineficiente. Nas soluções a gente lançou no ano passado um selo chamado Selo Mais Legal. Né? O Selo Mais Legal traz isso. Né? Se eu conseguir transcorrer uma jornada de atender os 5 pilares e você fizer com a gente esse licenciamento, você vai ganhar gratuitamente um selo de conformidade legal, o Selo Mais Legal. Você quer saber mais? Soluções pode mesmo. Vai levar no nosso site, a gente vai explicar e entrar em detalhes sobre os Soluções Selo Mais Legal. Para a gente ir para os últimos minutos dessa nossa troca de ideias, eu queria as considerações finais de vocês em relação ao decreto, se tem mais alguma observação, se tem outros assuntos com quais vocês querem abrir pauta para a gente encerrar nosso tempo. E é sempre muito curto, né? Quando a gente começa a discutir um assunto tão bacana e tão Passa relevante, muito né? rápido, né? Aí vai ficar a tarde inteira aqui, né? Não, mas primeiramente, né, agradecer novamente a vocês em relação ao convite que foi feito. Eu acho que o tema abordado é um tema muito interessante, um tema muito que particularmente eu nunca participei de uma troca, assim, numa conversa, um bate-papo tão interativo e tão importante, num linguajar, inclusive, para a próprio usuário.
porque às vezes eles não têm essa noção do que interfere nos outros ciclos. Então, eu achei o tema bem importante em relação a isso, e levando pela parte de regularização, a parte de licenças, que vai ali de encontro, como você mesmo falou, né, no final, que é o objetivo de toda a empresa, que está ali com o faturamento, né? Isso pode afetar diretamente no faturamento da empresa, na licença de funcionamento. Então, agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje. E também eu gostaria de aproveitar, né, aqui e parabenizar tanto o Corpo de Bombeiro de São Paulo quanto a Liga Bom sobre o excelente trabalho que eles estão fazendo agora em relação à parte dos veículos modernos, que a gente chama, né? Que são esses veículos modernos que estão vindo com uma carga de incêndio altíssima e com geração de gases e comportamento do fogo bem diferente do que um Até então, veículo né? a combustão. Exatamente. Então, tudo está sendo estudado com muito critério, com muita técnica, com muito estudo, com embasamentos normativos internacionais, com estudos assim absurdos, e eles estão levando com uma seriedade muito grande. Isso é muito Então, legal, isso, né? a seriedade com os corpos de bombeiro hoje está lidando com a legislação está sendo admirável. Então, isso é bem importante, é bom para nós brasileiros, para a gente não ser considerado um país submundo, né? Porque tudo que é de submundo eles mandam para o Brasil. Não, e é muito importante a gente ter esse vosso relato, né, de como você vivencia essa transformação, né? O mundo é vivo, né? E as tecnologias chegam e transformam a nossa rotina de uma forma assim impactante, né? A gente nunca imaginou que nós fôssemos viver na nossa geração tão rapidamente a era Simpsons, né? E é isso que Eu está diria acontecendo. o Jackson está chegando, não é Simpsons, é os Jackson, gente. Eles vão ampliando, a inteligência artificial está aí, tecnologia avançando e a gente tem que acompanhar no incêndio. E isso eles estão olhando. Né? É Porque admirável. é muita energia nova, né? Que gera outros riscos, que gera situações com quais a gente ainda também não sabe lidar. Exato. E quem tem condições de estar à frente disso, países que já, por algum motivo, já se depararam com estudos e pesquisas para trazer para a gente ou para demais países essa experiência, essa troca de referências, ela é fundamental. E ter dentro do nosso país os corpos de bombeiros apoiados pela Liga Bom, né, e trabalhando de forma estadual com as suas particularidades que há em cada, né, região, essa troca traz para nós, usuários e fornecedores de serviços, também uma referência importante para perceber o quanto nós estamos se desenvolvendo, o quanto nós somos capazes de absorver tecnologias e levar para vocês, né? Com maior velocidade, com maior seriedade, que aqui não é terra de pica-pau, né? Aqui a gente sabe fazer também. E sabe fazer bem feito, né? Sabe fazer com governança, sabe fazer com compliance. É muito importante, quando eu falo esse tema também, de você, que é um contratante de serviços de engenharia, arquitetura, técnica legal, o quanto vocês têm que buscar empresas que detêm essas referências e que, a mais, né, possam estar amparadas por certificações, até mesmo como nós, nas soluções, conseguimos conquistar. Nós somos a primeira do Brasil a ter a certificação 37001, que é anti-suborno e anticorrupção. Né? E nesse ano a gente foi mais um passo onde a gente conseguiu também a certificação como pioneiro na área de compliance no nosso setor, a 37.301. Né? Então, cada vez mais a gente precisa promover que a contratação de serviços especializados estejam ancorados com profissionais que estão investindo em capacitação, investindo em normativas, investindo em procedimentos que atendam você, que exige esse tipo de contrapartida e que sabe entender qual a diferença de valor e de preço, né? Porque cada vez mais a gente precisa trazer a segurança que vocês precisam para operar seu negócio, para operar sua estrutura, para trazer para o seu investidor, para o seu cotista, né, esse tipo de garantia, né, de que você está fazendo o dever de casa adequadamente dentro da sua operação de negócio. Fernando? Bom, primeiramente agradeço o convite, muito bom. Ter uma referência junto com a gente como parceiro é ótimo, porque a gente acaba bebendo muita informação do que eles estão fazendo lá na ponta. E do nosso lado, a gente acaba traduzindo muito da questão técnica para o investidor, para o empreendedor.
e que a gente consegue misturar, interligar com outras disciplinas, civilidade, prefeitura, meio ambiente. Então, eu acho que para abrir outros tópicos, como você colocou, eu acho que tem muito chão ainda para a gente fazer através do podcast, porque são temas que poucos profissionais têm abordagem. Um é muito especialista em determinado tema e não é um pouco mais abrangente em relação ao público-alvo, que seriam os empresários, aos times corporativos de empresa, porque fica muito uma linguagem muito específica. Então, do meu lado, com a Débora, agradeço muito de tê-la como referência nesse tema. E a gente está sempre aí tentando buscar a melhoria de todos os nossos clientes para que a gente leve o melhor trabalho possível e que agora, com essa nova cultura da fiscalização, das punições, e que a gente consiga orientá-los da melhor forma possível e tirar os riscos. E também, toda vez que tiver algum tipo de risco, provavelmente eles vão acionar o jurídico imobiliário deles e a gente vai tratar com todos os advogados, que provavelmente hoje está sendo os nossos grandes clientes. Os departamentos jurídicos nos procuram justamente para sair desse tipo de entrave que eles encontram. Então, eu acho que a mensagem aqui é essa e que a gente consiga realmente pegar as traduções do que eles estão colocando lá na ponta e que a gente consiga transmitir para o público-alvo, para que eles também entendam que tudo isso existe um porquê e a gente das soluções vai fazer esse papel de levar o porquê para eles. Eu gosto muito também de considerar a importância de a gente olhar para o negócio de vocês e entender as particularidades de cada negócio, né? Então, quando a gente fala de uma indústria que tem uma base no Brasil, quando a gente fala de uma rede do varejo que tem mais de 100 unidades, quando a gente fala de qualquer situação que seja múltipla, né? A importância do controle desses documentos, né? Chegar até o objetivo, que é atender a legislação no âmbito 360, já é um desafio, né? E aí você não ter a competência interna, às vezes por falta de tecnologia ou falta de pessoal, para controlar esses documentos, tem que ser um olhar específico para entender que tipo de plataforma você tem que buscar para controle de gestão documental de documentos que vencem, né? Nas soluções a gente tem um cuidado específico para isso. Atualmente a gente, além do sistema próprio, que é o Naxtra, que controla a questão de gestão de vencimentos, a gente já consegue entregar também para o nosso gerenciamento, através da ferramenta de Power BI, com os SharePoints adequados a cada uma das instituições, o relatório de gerenciamento que o gestor quer ver, né? Não o do Excel, não aquele tabloide estático, né? Mas com um visual mais amigável, com alguma coisa que faça sentido para uma reunião de board, onde ele tenha noção de como que está o nível de regularidade do seu negócio. A gente gosta sempre de entender também que a jornada é longa, né? Você sair do zero e chegar a 100% de regularidade, você depende de muitas questões que são e programações. Então, até chegar a 100%, a gente vai acompanhando esse processo. E manter 100% é algo fundamental. Então, a gente consegue também dar esse subsídio. Eu queria, mais uma vez, agradecer vocês, né? É sempre uma honra poder trocar ideias, conversar com especialistas que têm a competência, habilidades e capacidade que vocês possuem no tema e na experiência vivida nesses anos de jornada. Não vou nem lembrar quanto tempo faz, mas é muito bacana, né? Porque a gente percebe o quanto vocês têm vibração de amor pelo que vocês defendem, né? Pelo que vocês buscam na rotina do dia a dia, porque eu acho que a gente sai de casa com um desejo, né? De ser feliz, né? Então, quando a gente encontra os nossos pares e quando a gente encontra o amor à nossa causa, ou seja, de mitigar riscos de afogamento, é o caso que eu faço já há 10 anos e trabalho isso como voluntário no Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Liga de Trauma, através de uma instituição que é a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, eu consigo levar uma vibração também, o quanto que eu consigo mitigar riscos a afogamentos, desde a educação de primeira infância até jovens e adultos. Quando a gente vê nas soluções os temas regulatórios, que é algo que vocês praticam na rotina de vocês, se vocês não trazem essa vibração, vocês não conseguem transcrever isso para os vossos clientes, do quanto é importante que eles atentem ao que vocês estão promovendo de formação. Há sinais, às vezes, que são sutis, mas que vocês têm muita condição
de levar isso com convicção da importância deles perceberem aquele investimento como necessário, aquela disciplina como tem que ser promovida dentro das suas unidades de negócio. Quando você faz um workshop, quando você faz uma apresentação, quando a gente faz uma reunião, que a gente solicita para o cliente que ele traga os pares, né, para participar, a gente sai dessas reuniões com esse sentimento de dever de casa cumprido. Nem sempre todos os investimentos são possíveis serem feitos no dia a dia, né? Então, às vezes, existem argumentos e formas legais de essa programação acontecer para que as instalações se adaptem, né? Se adequem ao que a legislação exige, mas eles saem convencidos do que a gente está indicando como referência e o que a gente está promovendo como necessidade, né? Então, eu saio do podcast como um mediador, onde eu sempre me sinto inspirado em cada vez mais promover outras discussões nesses temas e que a gente possa ter essa troca, né? E que você, que é nosso, né, quem está nos assistindo, quem teve a oportunidade de ouvir um pouquinho do dia esses nossos convidados, fique à vontade. Soluções pode sim. Mais um podcast das Soluções, tratando o assunto segurança e prevenção de incêndios. Uma boa tarde a todos, um bom dia para quem vai ver de dia e uma boa noite para quem vai assistir à noite. É um prazer estar com vocês. Até mais. Obrigada.